Oi gente, tudo bem? Desculpa não ter aparecido domingo nem ontem, segunda-feira, para falar sobre o último dia, o penúltimo e último dia de finais do Mundial, mas é porque sábado eu estava concentrada no Mundial e domingo teve aniversário do meu sobrinho. Então foi assim, assistir o Mundial, tomar banho, colocar o Mundial no celular enquanto tomava banho, eu me arrumar, assistindo o Mundial e passar batom assistindo o Mundial e, sabe, acabou, isso aí. Peraí, quase que eu dei spoiler. Se você não assistiu o Mundial, quase que eu dei spoiler. E correr pro aniversário do meu sobrinho, mas anotei tudo porque, né, foram dois dias intensos. Foram dias intensos. Nós vamos falar deles agora. Tá? Eu não cheguei a falar da final do individual geral feminino. E, sem surpresa, Simone Biles ganhou. Eu só falei que tava ficando triste, chato de assistir a Biles porque ela meio que tava se tacando, sabe? Ela tava se largando nos elementos. Sair do jeito que sair tá ótimo, porque ela sabe que vai ganhar mesmo caindo. Que foi o caso do Mundial de 2018. Ela caiu, se eu não me engano, caiu no salto, com certeza ela caiu. Mas se eu não me engano, ela caiu na trave também. Ela saiu da área no solo. O barulho são meus gatos, tá? Porque meu filho já está dormindo. E ainda assim ela foi campeã. Então foi meio que... Sabe, ela tá meio que desanimando. Ela inclusive deu uma entrevista que ela queria que tivesse alguém que competisse à altura dela, porque tá ficando chato pegar as medalhas. Errada ela não tá, sabe? Foi arrogante, foi meio pedante da parte dela, foi. Mas errada ela não tá. Isso é a verdade. Mas vamos lá. Medalha de ouro no individual geral feminino foi para Simone Biles. A prata foi para Yi Jingtan, da China. E foi o primeiro mundial dela. Ela saiu da reserva da seleção chinesa para substituir a Liu Tintin, que tinha se classificado, mas por algum motivo a delegação chinesa substituiu a Tintin pela Yi Jing. E foi uma decisão muito acertada. Pelo resultado e pela segurança da chinesa, foi uma decisão muito acertada. O bronze ficou com a Melnikova, que, parabéns, finalmente conseguiu a medalha individual que ela tanto sonhava. Agora vamos para as finais por aparelhos, que começaram no sábado. O primeiro dia de finais contou com, no feminino, salto e barra paralela. No salto, quem ganhou foi a Simone Biles. A Jade Carey, dos Estados Unidos, ficou com a segunda posição. E a Elissa Downing, do Reino Unido, ficou com a terceira posição. Dessas três, a maior surpresa para mim foi a Elissa Downing, porque ela nem tinha segundo salto. Ela não tinha segundo salto. E aí ela resolveu tirar um Cheng da cartola do meio dos poderes mágicos de Oz dela e conseguiu o bronze. Parabéns, Elissa Downing. Eu tô felizona por ela, porque... E não foi um Cheng, gente. É um Yurchenko. É como se você desse uma estrela no ar. E aí, você abordando a prancha de impulsão, você está dando essa estrela no ar para você abordar a mesa. Ao invés de abordar de costas, você dá uma meia volta no ar e aborda de frente. Nessa impulsão de frente, você sai com uma pirueta e meia mortal esticado. Ou mortal esticado com uma pirueta e meia. É um salto dificílimo. E ele foi homologado pela chinesa Fei Cheng no Mundial de Melbourne, na Austrália, em 2005. E foi lindo de ver. Nossa, os Chengs mais bonitos executados até hoje são da Fei Cheng e da Simone Biles. O Cheng da Simone Biles de 2016, de longe, pra mim, das classificatórias, é o mais bonito que existe. Eu não acho que exista um Cheng mais bonito que esse. Tanto que ela estava sobrando e homologou o salto dela em 2018, que foi o Biles, que é meia volta a mais
desse mesmo salto. A única medalha de ouro que a Simone Biles não ganhou, vou dar logo o spoiler, foi na barra assimétrica. Ela sequer medalhou, tá? Isso porque no ano passado ela foi prata. Então, ela deu uma simplificada e uma pioradinha na série. Tanto em dificuldade quanto em execução. Mas medalha de ouro ficou novamente com a Nina Derweil, da Bélgica. O que me deixa feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu ainda tenho aquela imagem dela no europeu. Eu não lembro se foi a Alissa ou se foi a Beck. Eu acho que foi a Beck, eu acho que foi a Rebecca Downing, que no meio da rotina dela, ela caiu de mau jeito e teve uma fratura no braço. Não foi uma fratura exposta, não foi uma fratura aparente, mas foi uma fratura. E ela ficou deitada com muita dor. E pode ser que a Nina tenha dado aquele risinho de vitória, sabe? Mas não foi isso que pareceu. Pareceu um riso de deboche. Ela olhou pra ginasta caída, riu, deu um risinho de deboche e deu uma disfarçada, sabe? Vou arrumar minhas coisas aqui. Eu não gosto da Nina Derweil. Ela é uma ginasta de barra excepcional. Ela é esforçada na trave, ela bota muita dificuldade na trave. Ela tem um solo muito expressivo, apesar de não ter tanta dificuldade o solo dela. E ela tem um salto que não é difícil, mas é bem executado. E, enfim, desde esse europeu que ela fez isso, eu não consigo gostar da Nina Derweil. E olha que eu torcia pra caramba por ela. Mas sabe quando a pessoa pega ranço? Eu peguei ranço da Nina Derweil, desculpa. Enfim, a prata ficou com a Rebecca Downing, do Reino Unido. E o bronze ficou com a Sunisa Lee, dos Estados Unidos. A Rebecca Downing e a irmã dela, a Elissa Downing, foram as primeiras ginastas dessa nova era de 2013 para cá a conseguir medalhas individuais em mundial pelo Reino Unido. Isso porque em 2016 já teve medalha individual para o Reino Unido nas Olimpíadas, e em 2012, de 2000 para cá, já teve ginastas britânicas que conseguiram medalhas individuais, mas de 2013, de 2015, 2017, desculpa, de 2017 para cá, desse ciclo, elas foram as primeiras, sendo que a Elissa foi a primeira ginasta britânica a conseguir medalha no salto, medalha individual no salto. Então, parabéns, Elissa, tá? Na trave, eu tenho que elogiar a Simone Biles. Eu não posso falar mal da Simone Biles, porque ela foi competir com aquele sangue no olho, sabe? Aquele você precisa sentir ódio e que... deixa eu fazer um adendo aqui. Netflix cumpriu a palavra até que enfim e colocou a série clássica de Cavaleiros do Zodíaco no catálogo. Completinha, 114 episódios. Aê! Cara, eu loguei no Netflix, tá? E quando eu procurei Cavaleiros do Zodíaco, tinha a série clássica, mas tinha só os 15 primeiros episódios. 15 primeiros. E aí eu fiquei chateada, né? Porque mesmo que eu clicasse naquele temporada 1, que normalmente é quando abaixa as outras temporadas, só aparecia temporada 1 e 15 episódios. Ou seja, só tinha 15 episódios. E, gente, num anime como Cavaleiros do Zodíaco, 15 episódios e nada é precisamente a mesma bosta, tá? E aí eu fiquei passada, falei, nossa, se é pra ser desse jeito, nem bota. Desloguei, esperei uns 15 minutinhos, loguei de novo, e aí sim, tava lá, 114. Já fiquei, vou poder assistir numa qualidade boa, lá. Isso porque eu assistia bastante assistir Cavaleiros do Zodíaco online. Porque eu não tenho, infelizmente, a série em DVD. Eu tinha a Saga de Hades, mas
não tenho mais também. Eu tenho os filmes e ovos, esses eu tenho. Que é um boxinho bonitinho, edição de colecionador, esses eu tenho. Assisto bastante. Voltando ao assunto do Mundial. Enfim, a trave da Simone Biles, quando eu vi a trave sendo feita e ela terminando, assim que ela foi pra saída, ela nem terminou a série. Ela se preparou pra saída, eu já falei, é dela, já era, ganhou. Porque ela foi, sabe, ela foi com vontade. Eu não sei se a comemoração dela por ganhar o ouro foi falsa, foi só pra... eu vou mostrar pra eles que eu sei comemorar. Ou se foi genuína a comemoração. Mas a série dela é aquela Simone Biles que a gente quer ver. Competindo, com vontade, com garra. Mostrando que sabe ser a melhor. Cravando os elementos. Fazendo dificuldade. Sabe? Então, parabéns, Simone. Congratulations, Simone. That's the Olympic spirit we want to see. Not that lazy floor, not that wrong vault, not that kind of uneven bars. We want this Simone Biles, okay? The powerful, the legend Simone Biles. Not animated, not that cheerful Simone Biles, right? A prata ficou com Liu Tintin, aquela mesma ginasta que fez o vestido ida no individual geral, da China. E o bronze ficou com a Li Tijia, também da China. A Tijia foi o primeiro mundial dela também, e ela já conseguiu medalha. Essa geração chinesa tá me surpreendendo muito, muito mesmo, porque apesar de não ter medalhado por equipe, em competições individuais, tá medalhando bastante. E tá me deixando feliz isso. Enfim, no solo, e aí a gente vai ter uma DR dentro da ginasta agora. Quem ganhou foi a Simone Biles. E aí ela voltou a ser aquela Simone Biles que não tava ligando pra mais nada. Ela saiu da área 2 vezes. Inclusive uma das saídas deu mais de 3 décimos de desconto. E ainda assim ela conseguiu mais de 15, não sei como, mas, né? A prata ficou com a Sunisa Lee, dos Estados Unidos. E o bronze ficou com a Angelina Melnikova, que lutou tanto para conseguir uma medalha individual e saiu logo com 2 nesse Mundial. Agora, vamos para a DR. A Flávia ficou em 4º lugar no solo. A Flávia Saraiva do Brasil, tem dificuldade no solo? Não muita. O solo dela normalmente parte de 5.6, 5.7. Quando ela bota mais dificuldade, é 5.8, tá? Porém, a execução dela é excelente e o artístico dela é impecável. De todas as meninas da seleção brasileira hoje, e eu estou incluindo Rebeca Andrade nisso, com o solo dela que calou minha boca, que foi o Baile de Favela, que eu tinha certeza que ia ser horrível e terminou que foi um solo lindo, espetacular, que combinou certinho com ela, e eu espero que ela mantenha essa música para Tóquio. Incluindo a Rebeca, a Flávia tem o melhor artístico, tá? Incluindo a Jade também, que tá usando o seu Blow Up Tangle, tá? Que é linda também. O solo é outro solo muito bonito, mas a Flávia é mais expressiva. Ela é tão expressiva, ela é tão artística, que a FIG, Federação Internacional de Ginástica, usa o solo da Flávia como exemplo de arte e expressão artística nos workshops e em todos os cursos técnicos, as palestras, sabe? Tudo que a FIG dispõe para ensinar como arbitrar e como colocar o solo feminino de uma maneira correta é o solo da Flávia hoje, que está sendo usado de exemplo. Assim como nos anos 80 foram os solos das soviéticas. Só que FIG, anjinho, maravilhosa, fofinha, cheirosa, cremosa, não adianta você usar o solo da Flávia, o solo da Rossana Popa, que também é lindíssimo e expressivo, o solo da Brooklyn Morse, por mais que eu não estivesse torcendo por ela, que é outro também muito artístico e expressivo,
Não adianta vocês usarem esses solos como exemplo nos seus cursos, nas suas palestras, nos seus workshops, e aí chega na competição vocês não premiam essa arte e essa expressão artística que vocês tanto prezam e pedem, né, para que seja feita na ginástica feminina. Porque foi isso que aconteceu pelo segundo ano seguindo. A Flávia teve a medalha arrancada dela de forma injusta e absurda. Tanto que o técnico da Flávia entrou com recurso para que a nota de dificuldade fosse aumentada. Na ginástica artística, pode-se entrar com recurso somente com a nota de dificuldade, ou seja, a gente rebaixou, que foi o caso da Flávia, rebaixaram o salto de dança de D para C, e aí a série dela foi de 5.6 para 5.5, que foi justamente a diferença que tirou o bronze da Flávia. E aí o técnico entrou com recurso e o recurso foi negado, o que é um absurdo. É um absurdo porque, né, certas atletas de certos países da América do Norte não completam o salto de dança, chegam girando, chegam dando passo, chegam com o quadril ainda rodando, mas o salto é acreditado totalmente. Ele tem o valor full dele colocado ali, né? Mas a Flávia não, por quê? Vamos deixar no ar aí, né? Ai, ai. Enfim, agora vamos falar do masculino, que é o que tá me deixando muito feliz, porque o masculino foi o que trouxe mais surpresas nesse Mundial. É isso que me deixa maravilhada na ginástica, quando ela me surpreende de uma maneira positiva. No caso do feminino, me surpreendeu de uma maneira negativa, mas no masculino, olha, full of surprises. Enfim, as finais de ginástica artística masculina individuais começaram por aparelho, tá? Começaram com o solo. E quem foi que ganhou? Você já ouviu falar de Carlos Yulo, das Filipinas? Pois é, eu já tinha ouvido falar dele porque ele ganhou algumas etapas challenge de Copa do Mundo justamente no solo. Aí eu pensei, tenho que prestar atenção nesse garoto. Não deu outra. Ele ganhou o solo. Ele é campeão mundial de solo. Ele é o cara a ser batido em Tóquio. Porque quando você chega na Olimpíada, tem duas pessoas ou duas equipes que você quer bater. O campeão mundial anterior e o campeão olímpico anterior. Sempre, sem exceção. Sempre sem exceção. O Carlos agora é aquele que tá na dianteira olhando os outros pelo para-brisa. Então, né? Parabéns, Carlos Yulo. Curiosidade, ele treina no mesmo ginásio do Kohei Shimura e do Shirai Kenzo, com o mesmo mentor. Ele, com 16 anos, teve permissão dos pais para sair das Filipinas e treinar no Japão. Ficou muito claro pela execução dele, limpíssima, muito maravilhosa. Ele só precisa consertar as chegadas dele. A prata ficou com... O nome dele é complicado, tá? Artem Dolgopiat. É de Israel, tá? Israel também não é tradicional. Pois é, Israel também não é tradicional. Porém, Israel já teve medalhistas. E o bronze ficou com o Xiao Guoten, da China, que já é figurinha carimbada em pódios individuais. Cavalo com alças foi o único lock, digamos assim. E ainda assim foi meio injusto, tá? Porque quem ganhou foi o Max Whitlock, do Reino Unido. Ele já tinha ganho ano passado também, então ele é bicampeão mundial. Só que esse ano ele não mereceu muito não, cara. Assim, deram uma forçada enorme pra ele continuar com o ouro, porque na real, não. A prata ficou com Lee Ti-kai, de Taipei. Isso aí, Taipei, sabe aquela seleção que foi pra final por equipes, que ficou em 6º lugar na final por equipe masculina? Pois é essa. Fica de olho nessa seleção, hein? Eu sei que é meio que outra medalha pra China, mas, cara,
eu fiquei sinceramente estática. Enfim, o bronze ficou com Rhys McClenaghan, da República da Irlanda. Nossa, o nome é totalmente Irlanda e Escócia, né? Então, parabéns, Rhys. Você ganhou um bronze pela primeira vez para a República da Irlanda no Mundial. Argola, o Arthur, vamos deixar bem claro logo, o Arthur Zanetti não ganhou, ele nem medalhou, porém o principal adversário dele, que é o Petronius, também não ganhou e nem medalhou. Cara, esse mundial no masculino, o ouro ficou com Ibrahim Kolak, da Turquia. Isso aí, Turquia já tinha medalhado em etapas de Copa do Mundo e etapas Challenge, mas no Mundial ela não tem tradição. E aí, primeira medalha do país em Mundial já chega, ouro. Então tá, né? A prata ficou com Marco Lodaggio, da Itália, e o bronze ficou com o ginasta que de longe eu tava mais torcendo nesse Mundial, cara. Tirando os brasileiros, era ele. Samir Al-Said, da França. Não sei se vocês lembram dele, mas em 2016 ele foi o ginasta da França que teve a fratura exposta, a dupla fratura exposta, no salto, nas preliminares, nas classificatórias das Olimpíadas do Rio. E ele tinha se classificado para a final de argola, justamente a final de argola, em 2016, mas chegou no salto, ele teve um erro grave, ele teve falha de postura e de altura no salto dele, que era um Tsukahara com um duplo mortal carpado para trás. Ele não conseguiu manter a posição carpada, ele não conseguiu manter a altura, ele chegou girando ainda com o peso todo em cima das pernas e teve uma fratura muito séria, muito séria. E ele falou, no dia seguinte, ele já estava se apoiando, andando com o andador, com apoio. Ele ia para cirurgia e ele falou, não contem comigo fora ainda. O sonho de Tóquio tá vivo. Olha aí, o sonho de Tóquio tá vivo. Então, Ale Samir, eu torço muito por você, sinceramente. Eu quero muito que você ganhe uma medalha individual em Tóquio, porque, cara, você merece demais. Salto. O salto foi outro que foi meio que esperado o resultado. Quem ganhou foi o Nikita Nagorny, da Rússia. Desculpa eu ter falado Nargoni antes, é Nagorny, tá? A prata ficou com o Arthur Dalaloyan, também da Rússia, e o bronze ficou com o Igor Radivlov, da Ucrânia. Lembra o que eu falei no pódio do individual geral, que era leste europeu todinho? O pódio do salto foi a mesma coisa. Rússia e Ucrânia. Só foi assim, não foi o Verniaev, foi o Radivlov. Na real, era para um sul-coreano que foi campeão mundial, ou foi campeão olímpico de salto em 2012, ter vencido esse mundial. Porém, ele sofreu queda, sabe? E aí, sabe, os principais adversários do Nagorny sofreram queda, ou tiveram errinhos bobos, ou saíram da área, e aí ficou fácil para ele, sabe? Ele fez saltos espetaculares, muito bons, quase cravados. Mas ele foi campeão mundial muito mais pelo erro dos outros do que pelo próprio acerto. Ainda assim, é dele, né? Ginástica é isso. Se você erra, dificilmente você consegue uma medalha. Tudo bem, Fei Cheng conseguiu caindo e Makela Maroni conseguiu caindo. Porém, a gente não tá mais no ciclo delas. A gente tá no ciclo 17 e 20, que é outra coisa, tá? Barras paralelas. E aí sim vem outra surpresa, que foi Joe Frazier, do Reino Unido, ganhar a sua primeira medalha individual. E foi logo um ouro. E foi logo no primeiro mundial dele. Ele tem só 20 anos. Ele é estreante, mais ou menos, na seleção britânica. Mas ele é com certeza estreante em mundiais. Ele não tinha muita experiência. Sim, ele tinha com europeus, com challenge,
com disputas internas, mas em Mundial foi o primeiro. E já vai ser o nome a ser batido em 2020. Joe, congratulations. You so deserve this medal. Well done, my boy. Well done. A prata ficou com Ahmet Önder, da Turquia. Olha a Turquia aí de novo, tô falando. E o bronze ficou com Kazuma Kaya, do Japão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Japão, que tá me preocupando, tá? E aí vem o momento mais feliz desse mundial, que foi a barra fixa. A barra fixa, o salto e o solo são os meus aparelhos favoritos do masculino. De longe, assim, bem disparado, tá? Quem ficou com ouro? Quem ficou com ouro foi um brasileiro, sabe? De São Paulo, chamado Arthur Nori Mariano. Sim, a medalha de bronze no solo de 2016, agora é medalha de ouro em 2019, na barra fixa. Vocês têm noção do quanto eu pulei aqui, do quanto eu fiquei me segurando para não gritar, porque o meu filho estava dormindo na hora? Ele estava naquele cochilinho matinal. Aí eu tive que sair, eu saí do meu apartamento, eu fui pro corredor, eu berrei no corredor. Eu voltei, fiquei pulando na ponta do pé. Cara, eu falei no grupo de WhatsApp, o Brasil é tão prejudicado que se o Nori medalhar, eu vou dançar tchá-tchá-tchá, gravar e postar no grupo. Promessa é dívida. Eu dancei tchá-tchá-tchá, eu gravei e eu postei no WhatsApp. Fazer o quê? Se viralizar por aí, se os outros postarem, quero nem saber. Eu tava descabelada, eu tava desarmada, eu estava exausta e com sono, mas eu tava feliz a beça. É isso que importa. A prata ficou com o campeão mundial anterior, que foi Tim Srbic, da Croácia. Sim, deu uma piorada. E o bronze ficou com, mais uma vez, o russo Arthur Dalaloyan. Os nomes que poderiam bater o Arthur cometeram erros bobos ou falhas muito graves, tipo queda. Teve uma queda que foi tão feia que eu tive certeza que o ginasta quebrou o pé. Não quebrou. É porque ginastas sabem cair. Eles treinam para isso também, gente, para saber cair. Porque se eles caírem de mau jeito, é fratura certa. Eles aprendem isso em treino também. Se você for cair, pensa rápido e cai desse jeito. Projeta o seu corpo para cair preferencialmente ou de frente ou de costas. Porque se você cair de joelho, se você cair direto no seu pé, se você cair direto na sua cabeça, se você cair direto no seu braço, vai dar ruim. Você vai se lesionar. Então, tenta cair com o corpo inteiro. Agora vamos falar do Japão rapidinho. A delegação japonesa foi muito mal nesse mundial, tá? Tudo bem que não tinha Shirai Kenzo, não tinha Kohei Shimura, não tinha Mai Murakami nesse mundial. E o objetivo do feminino era conseguir vaga por equipe. Conseguiu. Parabéns, Japão. Porém, só colocou ginastas em final do individual geral e ainda assim não foram bem colocadas, sabe? Não ficaram nem entre as 8 melhores na final. A Bea Flávia ficou em 7º, e em 8º ficou a Sunisa Lee, dos Estados Unidos. Triste, é muito triste isso para uma delegação que em 2017 e 2018 medalhou e fez história no feminino, sabe? Pela primeira vez eles tiveram uma campeã mundial de solo, que foi a Mai Murakami em 2017. A delegação masculina conseguiu uma medalha de bronze por equipe e só uma medalha individual, que foi do Kazuma Kaya, na barra paralela. Eu tô muito preocupada com a delegação japonesa, porque das duas, uma. Eles guardaram os talentos mesmo para a seletiva que vai definir as equipes para 2020, tá? Eu quero muito acreditar que seja isso, porque o Shimura tá voltando de lesão, o Shirai também tá voltando de lesão e está terminando as provas da faculdade, então, sabe, tá um período muito corrido e difícil para ele. A Mai Murakami tava vindo de lesão desde o final de 2017, e aí ela competiu meio lesionada em 2018 também, aí chegou depois do Mundial de 2018, aí sim é que deu ruim, ela teve que se recuperar, mas
Tá difícil, cara, porque se eles não fizeram isso de guardar os talentos para a seletiva que vai definir a equipe para Tóquio, a delegação japonesa tá com problema. Tá com muito problema. Isso vindo no masculino, eles são os atuais campeões olímpicos, sabe? E olha, esperar pra ver, porque eu vou ficar muito triste se uma escola tão medalhista e tão tradicional quanto a japonesa, especialmente no masculino, for mal em casa, sabe? E o Kohei Yoshimura tá meio que se guardando porque a Tóquio vai ser a última Olimpíada dele. Dificilmente ele vai pro Mundial de 2021. E eu queria muito que ele terminasse glorificado em casa, sabe? Eu vi o Yoshimura ser campeão do individual geral ao vivo aqui na Arena do Rio de Janeiro. Foi um dos melhores dias da minha vida, sabe? Eu falei com uma repórter do Japão, falei, ele é meu herói, ele é meu ídolo esportivo. Pra mim, ele e a Svetlana Korkina são meus heróis esportivos. Ninguém chega perto deles dois, nem a Simone Biles. E eu tô muito preocupada, cara. Eu tô muito preocupada com a delegação japonesa. Eu espero que eles tenham uma carta na manga, porque se não tiverem, vai ser pretty embarrassing, sabe? Vai ser